Oi, vamos falar sobre o carbono. Ele está basicamente no centro de tudo que é vivo. Pensa só, das moléculas que formam o nosso corpo até os combustíveis que movimentam o mundo, esse elemento é a base de uma diversidade assim impressionante. Hoje a gente vai descobrir como ele consegue fazer tudo isso. A grande pergunta é essa, né? Como é que um único elemento consegue ser a espinha dorsal de milhões de moléculas diferentes? O segredo está todo na capacidade incrível que ele tem de se conectar, de formar cadeias. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender esse poder de construção do carbono, primeiro a gente precisa encarar um pequeno mistério, um que deixou os químicos coçando a cabeça por um bom tempo. Olha só que interessante. A teoria, no papel, dizia que o carbono só deveria fazer 2 ligações com outros átomos. 2. Mas, na prática, na vida real, ele está quase sempre fazendo 4. Aí os cientistas tentaram dar um jeitinho na teoria. Imaginaram um elétron pulando para um nível de energia mais alto, o que eles chamam de estado excitado. Só que isso ainda não explicava a forma tridimensional perfeita de moléculas como o metano, por exemplo. O quebra-cabeça continuava lá, sem solução. Então, como é que a gente resolve isso? Acontece que o carbono tem um truque na manga. Ele não usa seus orbitais do jeito que eles vêm de fábrica, digamos assim. Ele dá uma personalizada. E esse truque tem nome: hibridização. É aqui que a mágica acontece de verdade. É isso que permite que o carbono se torne esse mestre construtor que a gente conhece. Pensa na hibridização como um processo de mistura. O carbono pega seus orbitais originais, que têm formas e energias diferentes, e combina tudo para criar um conjunto novinho em folha de orbitais, todos perfeitamente iguais, prontinhos para formar 4 ligações equivalentes e superestáveis. O primeiro tipo que a gente vai ver é a hibridização sp3. Funciona assim, ó. O carbono pega um de seus orbitais, que é esférico, o S, e mistura com 3 dos seus orbitais que parecem um haltere, os P. O resultado dessa fusão? 4 novos orbitais híbridos, todos idênticos, que a gente chama de sp3. E o resultado disso? Uma geometria perfeita. Sério, esses 4 orbitais sp3 se arromam no espaço da forma mais afastada possível um do outro, apontando para os cantos de um tetraedro. E é isso que explica com perfeição a estrutura do metano, com seus 4 hidrogênios e ângulos de 109,5 graus. Pronto, mistério resolvido. Mas o carbono não para por aí, não. E se ele misturasse só um orbital S com 2 orbitais P? Isso dá origem à hibridização sp2. A chave aqui é que um orbital P fica de fora da mistura. Ele fica ali, intocado. E isso muda tudo. Os 3 orbitais sp2 que foram criados formam uma estrutura plana, trigonal, com ângulos de 120 graus. E aquele orbital P que sobrou? Ele forma uma segunda ligação, uma ligação que a gente chama de π, que fica acima e abaixo do plano da molécula. É assim que nascem as ligações duplas, como a que a gente vê no eteno. Seguindo essa mesma lógica, a gente chega na hibridização sp. Agora o carbono mistura só um orbital S e um P. Com isso, sobram 2 orbitais P originais, sem misturar. Os 2 orbitais híbridos sp que se formaram criam uma linha retinha, com um ângulo de 180 graus. E os 2 orbitais P que sobraram? Eles formam 2 ligações π. Juntando tudo, a gente tem uma ligação tripla, super forte e curta, que faz com que moléculas como o acetileno sejam perfeitamente lineares. Certo, agora que a gente já entendeu como o carbono se conecta, podemos começar a organizar as estruturas incríveis que ele constrói. Pensa nisso como se fossem as diferentes plantas baixas da arquitetura das moléculas. Primeiro, a forma geral. A cadeia é normal ou linear, tipo uma estrada reta? Ou ela é ramificada, como as ruas laterais saindo da via principal? Depois, a gente olha se a cadeia é aberta, com um começo e um fim bem definidos, ou será que as pontas dela se encontram para formar uma cadeia fechada, também chamada de cíclica, tipo um anel. E essa classificação aqui está ligada diretamente com a hibridização que a gente acabou de ver. Uma cadeia saturada é feita inteirinha de carbonos sp3, ou seja, só com ligações simples. Já uma cadeia insaturada tem carbonos sp2 ou sp, que são os que criam as ligações duplas ou triplas. Por último, a gente olha a composição. Se a cadeia for feita só de carbono e hidrogênio, ela é homogênea. Agora, se aparecer outro elemento, tipo o oxigênio ou nitrogênio ali no meio do esqueleto de carbono, ela passa a ser heterogênea. Agora, existe uma classe de compostos que é tão especial que merece uma categoria só para ela. São os compostos aromáticos. É um tipo especial e muito, mas muito estável de anel.
Eles são anéis que têm ligações simples e duplas se alternando, mas o mais legal é que os elétrons dessas ligações duplas não ficam parados, eles se espalham pelo anel inteiro, como se fossem uma nuvem. E essa deslocalização, como a gente chama, dá para eles uma estabilidade incrível. Bom, tudo isso é muito legal, mas e na prática? Para que serve saber disso? Vamos ver como esses conceitos de hibridização e de forma das moléculas funcionam de verdade, lá dentro do estômago de um ruminante, tipo uma vaca. Na dieta de uma vaca, por exemplo, existem gorduras saturadas, que são retinhas, e as insaturadas, que têm umas dobras, umas torções. Essa diferença que a gente vê na imagem é a chave de tudo. As gorduras de cima, retas. As de baixo, com as ligações duplas, todas tortas. Então, o ponto crucial é este. A tal dobra vem da geometria plana dos carbonos sp2 na ligação dupla, e essa dobra impede que as moléculas de gordura se encaixem direitinho uma na outra. É por isso que elas são líquidas na temperatura do corpo. E lá no rumen, este óleo todo pode acabar atrapalhando os micróbios que fazem a digestão das fibras. E qual a solução dos micróbios? Eles são simplesmente químicos brilhantes. Eles fazem um processo chamado biohidrogenação. O que é isso, basicamente? Eles vão lá, quebram a ligação dupla, mudam a hibridização de spp2 para sp3 e pronto, endireitam a molécula. Eles transformam a gordura que era torta e líquida numa gordura reta e sólida, que não atrapalha mais o processo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Da estrutura de um átomo de carbono até um processo digestivo super complexo, a forma de uma molécula define a sua função. Se uma única dobrinha pode mudar tudo, imagina só quantos outros segredos sobre a vida, sobre o universo, não estão simplesmente esperando para serem descobertos, escondidos na arquitetura invisível da química.